Olá, Jalmorandos! Você que está em casa agora nessa pandemia e que não sabe se vai ser vacinado amanhã ou daqui a 37 anos devido à incompetência do nosso governo, essa aula não é pra você, tá legal? Abra o olho, porra! Vamos começar a falar hoje sobre clima. Então, este módulo agora, essa série, sei lá, que tá lá no canal lá de videozinho, vai ser sobre clima. Então, nossa primeira aula sobre clima, a gente vai falar sobre os fenômenos atmosféricos e a circulação em geral do ar. Então, o que são os fenômenos atmosféricos? Não são aqueles fenômenos nada a ver de OVNI, o ET Varginha, o ET Bidu, sei lá o que. São os fenômenos que acontecem na atmosfera que vão nos ajudar a compreender como funcionam os climas. Então, a atmosfera, ela torna-se rarefeita, ou seja, a quantidade de átomos e moléculas a cada metro cúbico, na medida que a gente vai subindo, né? Ela diminui essa concentração e também tem a sua composição alterada à medida que a altitude aumenta. Então, por exemplo, a nível do mar é constituída de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio e apenas 1% de outros gases. Se o oxigênio é o principal gás, né, o principal fator ali da existência da vida na Terra, inclusive nós seres humanos, 21% só, o ideal seria ter mais. Não, porque o oxigênio ele enferruja, então a gente ia envelhecer mais rápido, eu acho. Tem que perguntar para alguém da biologia, porque eu não sei, estou chutando. É mesmo, é? O oxigênio é indispensável para que haja vida na Terra, incluindo nós seres humanos energúmenos que estamos destruindo essa porcaria desse planeta. Assim, as variedades de temperatura do ar, umidade, pressão atmosférica, precipitações, que é a chuva, ventos e movimentos das massas de ar são todos considerados fenômenos atmosféricos, né? E caracterizam o tempo atmosférico. Todos esses fenômenos caracterizam o clima. Então, quando a gente vai estudar o clima, os tipos de clima, como é que são os climas nos diferentes lugares do Brasil e do mundo, a gente tem que compreender o que são e quais são esses fenômenos meteorológicos para que nós possamos compreender os diferentes tipos de clima existentes no Brasil e no mundo. O conhecimento da variação dos fenômenos atmosféricos é importante para a realização de diversas atividades econômicas, como, por exemplo, as atividades agropecuárias, plantio de gêneros agrícolas e criação de animais. Porque ao saber o clima, né, fica mais fácil planejar e saber que tipo de gênero agrícola vai ser plantado de acordo com o tipo de clima, etc. Apenas um exemplo aí de como conhecer os fenômenos atmosféricos são importantes e de como que eles influenciam nas diversas atividades econômicas que o ser humano realiza sobre o planeta. Entre eles, um dos mais importantes que regula o clima no nosso planeta é a radiação solar. Então a radiação solar atravessa a atmosfera, aí a nossa atmosfera vai e retém 19% do calor irradiado. E aí 47% dessa radiação é absorvida pelas águas e a Terra na superfície e refletida para o alto, aquecendo a atmosfera de baixo para cima. E os outros 34% são refletidos diretamente pela atmosfera e a superfície terrestre em direção ao espaço. Então vamos lá, aqui a gente tem o desenho mostrando as diferentes camadas da nossa atmosfera. Então o que nos interessa aqui é a troposfera, onde acontecem as mudanças climáticas, né? Onde eu tenho a composição do gás carbônico, nitrogênio e oxigênio baseado ali, onde tem ali os aviões, os balões ali, até tal, não sei o que. Nós temos a estratosfera, que é a camada de ozônio, né, acima da troposfera. Não sei a que altitude que é, porque está escrito aqui no cantinho, mas não estou conseguindo enxergar porcaria nenhuma. Não, sério? Nós temos a mesosfera, onde tem os fenômenos da aurora ali e tal, onde tem os principais grandes fenômenos ali. Temos a termosfera, a aurora boreal, sei lá, aqui não é a aurora boreal verde, aqui é azul, você não chama nada que você é daltônico. Pô, cara, de novo, cara! E continue. Né? Até a exosfera, que é quando começa a terminar a atmosfera e vai aí para o espaço, composta aí principalmente de hélio e hidrogênio, onde ficam satélites, né? Onde fica lá o astronauta lá com a roupa especial para não torrar no espaço e por aí vai, onde está a Estação Espacial Internacional, entre outras coisas. Então nessa figura a gente vai aprender sobre a radiação solar, que o Sol é o principal fator de regulação térmica do nosso planeta, é ele que influencia a disposição climática, as zonas térmicas e a temperatura do nosso planeta ali, né? Então assim, vamos imaginar de 100% da radiação solar recebida pelo nosso querido planeta, que hoje em dia não está mais tão querido assim. Então, 49% é absorvido pela superfície, tanto as massas oceânicas quanto as massas continentais.
a nossa atmosfera já reflete 23% para o espaço. E o que atinge a superfície é refletido para a atmosfera e 9% se perde no espaço, atravessa a atmosfera. Então nós temos 32% de radiação solar refletida que vai ali para o espaço, né? Aqui tem uns outros números aqui que eu não faço ideia do que seja, saída de radiação de onda longa, né? Que eu não faço ideia qual é a diferença da saída de radiação de onda curta. Que onda longa, onda curta para mim é FM AM. Mas aí você tem as diferentes composições de absorção e radiação emitida pela atmosfera aí, regulando a temperatura no nosso planeta. Agora a gente vai falar sobre circulação geral do ar. Vou te fazer a pergunta mais retardada que você vai ouvir hoje. O que é o vento? O vento nada mais é do que o deslocamento do ar por diferença de pressão. O que é diferença de pressão? É a diferença entre o ar quente e o ar frio. Então, o que é o ar frio? É maior quantidade de moléculas e átomos concentrados por metro cúbico, fazendo com que o ar frio seja mais denso, mais pesado. No ar quente eu tenho menor concentração de gases, moléculas e átomos por metro cúbico, fazendo que o ar quente seja mais leve que o ar frio. Então a diferença de pressão, que é o peso do ar, entre o ar frio e o ar quente, faz com que o ar circule. Então o vento nada mais é do que isso. Agora você já aprendeu o que é vento, já vai poder jogar o caô naquela menina falando aí, gatinha, sabe o que significa vento? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. O movimento do ar atmosférico depende, portanto, das diferenças de temperatura entre as zonas climáticas que formam as zonas de alta pressão e as zonas de baixa pressão. Então, o que são zonas de alta pressão? Zonas de divergência de ventos, ou seja, eles divergem porque eles brigam entre eles não concordam. E tem como característica céu claro, sem nebulosidade, com pouca ocorrência de chuva. Então, é uma área de divergência de ventos, né? Divergência de ventos, ali. Zona de baixa pressão, zona de convergência de ventos e tem como característica céu nublado, nebulosidade e muita ocorrência de chuva. Então aqui a gente pode perceber o que é alta pressão, o vento vem da alta atmosfera, desce e ao descer exerce pressão sobre aquela região e aí dispersa os ventos em direções ali com ar descendente, né? Fazendo que seja uma área anticiclonal. Já a área de baixa pressão é uma área onde tem no ar descendente, mas o ar ascendente, que é uma zona de convergência de ventos, né? Próximo à superfície onde o vento é mais quente, ele sobe em direção e vai esfriando em relação à alta atmosfera ali. Por quê? No balanço de radiação atmosférica, o que nós vimos? Que é o Sol que aquece a superfície terrestre e a superfície terrestre que aquece o ar. Então o ar ele é aquecido de baixo para cima. O ar próximo à superfície terrestre é aquecido, né, de maneira térmica infravermelho pela superfície terrestre. E ao aquecer esse ar se torna mais leve, o estado de agitação das moléculas aumenta, torna-se mais leve, menos denso, a tendência é ele subir. E aí o ar frio que está em cima, a tendência dele é descer, porque ele é mais pesado, mais denso, ele vai descer, fazendo a circulação entre as áreas de alta pressão e as áreas de baixa pressão. Então fica mais ou menos dessa maneira. O ar sobe, arrefece, ou seja, quanto mais longe da superfície o ar vai esfriar, o ar arrefece, condensa e chove nas zonas ali de baixa pressão. Esse ar arrefecido ele vai longe da superfície esfriar, vai se tornar mais denso, vai descer e ele aquece nas zonas de alta pressão onde não há precipitação, né? Então o ar aquece, eleva-se, ao levar o peso diminui, criando uma zona de baixa pressão. O ar quando desce, né, ao descer aumenta a quantidade de ar nesse ponto e com isso a pressão nesse lugar aumenta, criando-se uma zona de alta pressão. Entre essas zonas de alta e baixa pressão, responsável pela circulação geral do ar no planeta Terra, surgem diferentes maneiras de circulação do ar. Então a gente tem a circulação primária, a circulação terciária, a circulação primária, a circulação secundária e a circulação terciária. Então, circulação primária do ar determina as zonas climáticas e o padrão global dos climas, né? Destaque-se os ventos de alísio e contralísios. Próximo ao Equador, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, existe uma área chuvosa denominada zona de convergência intertropical, para onde se dirigem os ventos de alísio de nordeste e sudeste.
uma zona aí de alta pressão. Já a circulação secundária e terciária, aliada a outros fatores, posição do relevo, latitude, proximidade do mar, as correntes marítimas, vão determinar os climas regionais e chamados seus subtipos. As brisas e monções localizados nas Américas e na Ásia, por exemplo, faz parte da circulação secundárias, baseadas nas diferentes temperaturas entre continentes e oceanos. Então, na circulação terciária existe um chamado Minuano, que atinge ali Rio Grande do Sul, Uruguai e parte da Argentina, o Buran, que atinge a Sibéria lá na Rússia, o Mistral na França e o Siroco na Grécia e na Itália. São sistemas de circulação do ar secundária e terciária que atingem pequenas partes dos continentes ao longo aí das massas continentais e oceânicas. Então, aqui a gente tem uma ideia, ó, próximo a... Eu tinha falado zona do Equador, uma zona de convergência, uma zona de baixa pressão e não uma zona de alta pressão. Peço desculpas. Então a gente tem zona de convergência intertropical, né? Próximo ali do Equador, convergência de ventos, então uma zona de baixa pressão. Próximo aos trópicos de Capricórnio e Câncer é uma área dispersora de ventos, portanto zonas de alta pressão. Próximo ao polo são áreas de convergência de ventos, portanto uma zona de baixa pressão. Essas células, como células de Hartle e as células de média latitude polar, fazem a circulação geral aí do ar no nosso planeta. Aqui uma outra figura onde você pode perceber os anísios, né, do sudeste e os anísios de nordeste, próximo ali do Equador, uma zona de convergência de ventos. Próximo aos trópicos de Câncer e Capricórnio, você vai ver como são zonas de dispersão de ventos, né? E próximo aos polos são zonas de convergência de ventos aí. Isso ajuda a explicar o clima do nosso planeta. Aqui a gente vai poder ver novamente que próximo à linha do Equador, baixa equatorial, zonas de baixa pressão. Próximo ao trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, zonas de alta pressão. Próximo aos círculos polar, ártico e antártico, zonas de baixa pressão. E os polos são zonas de alta pressão dispersora de ventos, né, que influenciam nas massas de ar polar que trazem frio em direção aos continentes próximo à linha do Equador. A gente vai estudar massas de ar depois, eu acho. Eu também. Nessa figura a gente pode ver produção, que figura é essa aqui? De onde você tirou essa figura? Não, na nossa reunião de roteiro tinha essa figura aqui não. Eu não sei que figura é essa, eu tenho que interromper a aula aqui e parar porque eu não sei que figura é essa. Essa figura é o quê? Ah, tá anotado no papel lá que você deixou anotado lá o que é a figura? Mas você não me avisou que tinha um papel com a explicação dessa figura lá que você pesquisou? Segue o roteiro, produção. Aqui a gente pode ver a atuação das principais células de alta e baixa pressão em determinadas épocas do ano. Então aqui a gente está falando peraí. Aqui é... Que me esquece aqui. E... sei não. É Launheim, né? Que é essa figura aqui em inglês. Deixa eu ver. Talvez. Deixa pra lá. Agora a gente vai falar de tempo e clima. Qual a diferença entre tempo e clima, né? Clima é aquilo que está rolando entre a gente, e tempo é aquilo que a gente está perdendo. Tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Tempo corresponde a um estado momentâneo da atmosfera num determinado lugar, com relação à combinação de certos fenômenos físicos. Por exemplo, quando o dia está ensolarado, quando o dia está nublado, quando o dia está chuvoso, quando o dia está ventando. O tempo muda de acordo com as condições atmosféricas locais, né? E aí o tempo abrange um espaço temporal bastante curto. Já o clima corresponde a um comportamento do tempo em determinado lugar durante um longo período. Então são sucessão de diferentes tipos de tempo que, ao se analisado durante um período longo, eu consigo caracterizar o clima daquela região. E aí quando eu ponho na prova, diferencio tempo e clima, o que o aluno retardado responde? O aluno bota lá, tempo é tipo assim, hoje pode estar chovendo, amanhã pode estar nublado, tal. Que clima é um monte de tempo, não sei o que, tal, Eu ponho na prova, os alunos respondem desse jeito. Eu já falei para os alunos, se for puxar um back, não faz isso antes de fazer a prova. Aí chega na prova daí, não faz a prova. Que louco, tio! As palavras, mestre, as palavras, passa. Portanto, encerramos a aula de hoje, tá? Se inscreve no canal, dê o seu like lá que nem um gordinho aqui, dá joinha, escreva lá qualquer absurdo no seu comentário, que ele não será censurado. E até a nossa próxima aula sobre clima.